Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Não sei se vocês me acompanham pelo Instagram, se vocês não me acompanham, deveriam acompanhar, que eu posto muita coisa lá, mas essa semana queimou o meu HD. E junto com o meu HD foram 2 vídeos e o povo ainda não sabe, mas foi 2 podcasts junto que tava para voltar já os podcasts do Beer School. E pra gente não ficar sem vídeo essa semana, eu resolvi fazer uma coisa que eu quero fazer há muito tempo, que é fazer vídeos de perguntas e respostas. Eu acabo recebendo muitas perguntas por todas as mídias, Instagram, e-mail, WhatsApp, YouTube. Eu não consigo responder todas elas. Então aqui é uma forma de compilar as perguntas mais recorrentes e tentar fazer algo mais interativo. Então, se ficar legal, se ficar um formato adequado, a gente vai repetir isso mais vezes, beleza? A Camila me ajudou e selecionou algumas perguntas de alguns vídeos, ela selecionou 10 pra mim, mas falou que do jeito que eu falo, eu acho que eu vou responder só umas 5. Mas na verdade eu acho que eu vou conseguir responder as 10 e responder mais perguntas ainda que eu vou pegar aqui agora. Perguntas do vídeo do filtro de água. Gustavo Carvalho pergunta: como fazemos para determinar os níveis de cloreto, sulfato, bicarbonato da água da rua? Como a captação geralmente é feita de fontes superficiais, varia bastante e tal. É verdade, essas águas de origem superficial elas variam bastante, então nem fazer a análise propriamente dito resolve muito. A análise ela é feita de forma laboratorial, até dá para fazer em casa, mas não compensa frente às coisas que você tem que comprar, então compensa mandar para um laboratório, sai mais ou menos R$150 a análise dos 6 íons principais. Como ela varia muito, você fez uma análise, quando você for utilizar a água, não quer dizer que tua água vai ter aquele perfil mineral. Eu já tive problemas com isso em cervejaria, eu confiei no perfil de água da cervejaria, mas era água superficial, e fiz uma correção principalmente considerando o bicarbonato toda errada. O pH foi lá embaixo, foi bem difícil de arrumar. Algumas estratégias adotadas é fazer análise em 4 períodos do ano, assim, um de maior estiagem, um de maior chuva, um médio, e aí tentar fazer uma média, mas ainda é bastante variável. Só que, para nossa sorte, é variável em uma faixa que é muito pequena frente à concentração de sais que a gente usa. Então vai variar ali, por exemplo, o cálcio, entre 10 a 20 ppm. Muita coisa, dobrou a quantidade de cálcio. Mas a gente usa na casa de 100 a 120, então é um impacto muito pequeno. Minha sugestão é olhar o vídeo de como fazer a correção da água sem ter análise de sais, e se sua água for superficial, existe 99% de chance daquela análise ser válida para o seu caso. Pergunta 2, e essa foi muito repetida e veio por todos os lugares para mim. Então, aqui a do Léo Dornelles: se nós podemos passivar inox 201. Eu confesso que foi uma dúvida para mim também. Eu saí procurando em todas as fontes mais confiáveis da internet, achei algumas fontes até dizendo que poderia ser feita a passivação, mas eu entrei em contato com as empresas que produzem os produtos químicos para fazer a passivação. E eles foram até bem categóricos: você não deve passivar o aço inox 201, e o aço inox 201 nem é considerado um inox alimentício. Isso é ruim? Quer dizer que eu tenho um inox 201 e não serve para minha cervejaria? Não, é uma cervejaria caseira que você tem um uso muito menor, e principalmente no equipamento de braçagem, né, que contaminação não é um problema tão grande, não tem problema. Então você não deve passivar o inox 201, de acordo com o próprio fabricante dos produtos químicos. Nessa mesma pegada, respondeu uma pergunta que foi feita no Instagram do Grisalho Cerveja Artesanal, que fala: então todas as single vessels de inox precisam passar por passivação, assim como o post mix? Aí é outra coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Porque por que é importante fazer no fermentador? Porque os micropontinhos de corrosão podem ser lugares onde vai ter bactéria ou levedura que podem ficar lá escondidas, formar um biofilme e se proteger até de uma sanitização mais forte. Agora, na panela de braçagem, como ela não é usada com tanta frequência, ela fica em contato com o líquido quanto tempo? 6 horas por semana? 6 horas a cada 2 semanas, depende da tua frequência de braçagem. Ela não tem tanto ataque corrosivo. E mesmo assim, se formarem esses micropontos de corrosão, é praticamente impossível, não vou nem dizer praticamente, é impossível, em função da fervura, que haja contaminação. Então não é tão necessário assim fazer na panela,
Agora no post mix até faz mais sentido, mas tudo depende do tempo de exposição, porque o post mix em geral ele também não fica tão exposto quanto o fermentador, né? Mas claro, pode ser interessante no post mix também. Na panela, industrialmente se faz, por quê? Lá se usa todo dia. Em casa, usa 2 vezes por mês, não é tão necessário assim. Agora não é nenhuma dúvida, mas um comentário bem legal do Eric Simões. Pô, Jamal, vamos legendar os vídeos em português e espanhol. Ele mora no Chile e pode legendar na maior boa vontade. Muito obrigado. Ia ser muito legal, né? Eu já procurei pelo mundo, assim, né? Até alguns outros canais para eu assistir que tem uma pegada similar ao Beard School. E eu particularmente desconheço. Tem alguns canais muito bons nos Estados Unidos, mas com uma pegada um pouco diferente. Inclusive, agora fica meu pedido para vocês. Se vocês conhecem um canal similar ao Beard School fora do Brasil, eu gostaria que vocês deixassem aqui pra gente ter mais um lugar para acompanhar. Um lugar que vai técnico, pega a essência das coisas, a ciência mesmo, e tenta referenciar tudo, não dando muita opinião pessoal. Pergunta do Diogo Vinícius sobre dry hopping dinâmico. Não seria o caso de colocar o lúpulo num liquidificador até ele virar um pó? Uma vez que eu falei muitas vezes nos 2 vídeos de dry hopping dinâmico que quando você faz dry hopping dinâmico, o lúpulo ele vira um pozinho até bem difícil de decantar. Mas não era exatamente no caso de colocar no liquidificador, né? Eu consigo ver um monte de fatores que levam a gente a não fazer isso. Ainda mais porque no liquidificador você vai colocar ali numa quantidade muito limitada de líquido, que ele vai alcançar a saturação muito rápido e a partir do momento que alcançou a saturação, não tem mais como fazer extração. O lúpulo em pellet ele já é moído, ele só fica meio em grumos depois do processo de pelletização, mas nada tão grave assim. Agora, um lúpulo em flor, pode ser que uma moagem, quer dizer, pode ser não, uma moagem vai ajudar o processo de extração sim. Eu só tenho um receio em falar para colocar no liquidificador. Eu acho que não é o melhor caminho. Com certeza vai haver muito mais extração de polifenol pela destruição do que extração de aroma. Então existem outros caminhos melhores. Ainda sobre o dry hopping dinâmico, Danilo Ricardo do Vale Ribeiro, ele fala: Tá, ótima aula. Porém, nós meros mortais, como devemos proceder? Fazer dry hopping de 2 dias estático? Ou seja, com hop bag dentro do fermentador e na maturação por 2 dias? E mais, como faríamos um dry hopping dinâmico em 6 horas? Primeiro, eu acho, como eu falei, né, nos vídeos, o uso de hop bag ele é bastante prejudicial, porque ele limita a área de contato e ele cria uma região de saturação. Se você vai usar hop bag, algumas dicas elas são fundamentais. Primeiro, use um bag muito grande. Quanto maior o bag, melhor vai ser. Então, aqueles bags pequenininhos, tudo compacto, é horrível. Faz aquela estratégia que eu falei, coloca um peso dentro devidamente sanitizado, claro, coloca uma linha de pesca no seu hop bag e balança ele diversas vezes no dia dentro do fermentador, que você vai quebrar a região de saturação ali e você vai ter uma dinâmica maior do sistema. Talvez essa seja a única forma de apressar o processo para o processo caseiro. Agora, em casa, dry hopping dinâmico, fazer sem uso de CO2 e sem um fermentador pressurizável, talvez a melhor técnica, se for um equipamento pequeno, é balançar o balde algumas vezes por dia. É legal você tirar o fermento ele atrapalha, porque ele pode se ligar na molécula de aroma ou na molécula de amargor e levar ele embora quando você tirar o fermento. Se você conseguir, então, remover o fermento, por exemplo, um fermentador cilindro cônico, joga teu lúpulo lá, chacoalha o balde 4 horas depois. Mas dinâmico mesmo, não tem como. Até daria para colocar uma pá para ficar batendo, mas assim, os riscos são muito maiores do que o ganho que você vai ter. Existem equipamentos industriais onde efetivamente tem uma pá batendo o lúpulo e depois recirculando para o fermentador. Mas em condições industriais, em condições extremamente sanitizadas, isentas de oxigênio, eu não sugiro fazer nenhuma dessas formas em casa. A única forma que eu sugiro é balançar o balde. Vendo o vídeo anterior onde tem uma demonstração de dry hopping dinâmico e vendo aqui com essa explicação mais detalhada, só me restou uma dúvida. Em ambos os vídeos, sobre o método de injetar CO2 periodicamente, é dito que se espera o lúpulo decantar para dar um jato de CO2 e fazer ele subir novamente. Só que quando eu faço dry hopping, o lúpulo não decanta a temperaturas adequadas de dry hop, fica aquela lama boiando em cima. Ele só decanta ao fazer cold crash mesmo. Sou eu que estou percebendo errado e de fato a lúpulo decantando, eu estou perdendo alguma coisa.
Quando a gente faz perguntas sobre cerveja, geralmente elas são bastante complexas, são perguntas bem grandes. E esse é um motivo que eu não consigo responder todas, porque às vezes a gente fica ali um tempão só lendo a pergunta. E algumas perguntas bastante interessantes quanto essa. Então eu não sei em qual temperatura o Davi faz o dry hopping dele, mas em teoria o lúpulo decanta em temperaturas bem altas e decanta fácil. Na verdade, é um erro nosso imaginar que abaixar a temperatura ajuda a decantação da folha de lúpulo. Na verdade, atrapalha a decantação de folha de lúpulo. A gente já viu pela equação de Stokes que quanto menor a viscosidade, mais rápido decanta, e quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. O problema é que para alguns compostos, por exemplo, polifenóis e proteínas que não estão devidamente insolúveis, aí sim a queda da temperatura ajuda bastante, ou em processos biológicos como o da levedura. Mas a folha de lúpulo em si, ela decanta até melhor em temperaturas mais altas. Provavelmente o que está acontecendo é que você vê uma camada que não decantou, mas aquela camada é inexpressiva frente à camada que decantou. Isso é muito comum, a gente tem coisas menos densas ali dentro, pode acontecer, e essas coisas menos densas ficam boiando, mas de qualquer forma, houve uma separação ali no meio do fermentador. Ainda sobre dry hopping dinâmico, pergunta do Enederson Rosseto. Ele diz, mas se eu usar o CO2 para agitar o sistema e não deixar ele sair, vai gerar certa pressão no tanque, isso é prejudicial? Bom, o que ele está falando é aquele método onde a gente pega o fermentador, injeta o CO2 por baixo, deixa o lúpulo decantar, liga, sobe, desliga, deixa ele descer, liga, sobe, e assim vai sucessivamente. Eu confesso que eu nunca fiz dessa forma com o fermentador fechado, mas se não houver gás dentro do fermentador, na verdade se ele não estiver pressurizado, existe uma possibilidade muito grande de dar certo, porque a quantidade de gás que você vai injetar para ressuspender o lúpulo, ela não é tão grande assim. Então você coloca, ele vai aumentar um pouquinho a pressão, deixa decantar, coloca de novo, vai aumentar um pouquinho a pressão. E se a pressão não subir muito, não vai ter problema. Se ela ficar ali na casa do 1 kg, não vai ter muito problema e você ainda vai estar começando a carbonatação da sua cerveja. Agora pensando bem, né, dependendo da temperatura do sistema, você vai colocar lá, vai subir até a pressão, vai absorver esse gás e a pressão vai cair, você vai estar só adiantando mesmo sua carbonatação. Vejo potencial, dá para testar. Fica a dica aí para mim mesmo testar isso aqui agora nos fermentadores da TK. Agora mudando de assunto, pergunta de Sérgio Castro, amigão do Rio. Jamal, você falou que o trube também é fonte de ácidos graxos. Qual seria a dosagem do turbo por 20 litros que deveríamos adicionar ao fermentador? É verdade, Sérgio. O trube ele é uma fonte de ácidos graxos e existem uma série de pesquisas que mostram que ele ajuda a fermentação. A Agrária ela tem uma biblioteca virtual onde tem um monte de artigos bem antigos, mas bem interessantes. E tem um lá da década de 60, 70, que ele mostra como o trube ele pode ajudar na velocidade da fermentação. Eles têm alguns exemplos lá, não vou me recordar agora, faz tempo que eu li, mas assim, por exemplo, sem trube nenhum, eles filtram primeiro totalmente o trube e fermentam a cerveja, e depois eles deixam o trube lá e fermentam a cerveja, dando uma diferença, se eu não me engano, de 120 para 80 horas para alcançar a fermentação total. Por quê? O ácido graxo ele entra lá, entra na composição da parede celular, ele entra como fonte de oxigênio na cerveja. A gente já falou sobre isso, então é bem importante. A quantidade, isso é uma coisa bastante rara, bastante difícil de saber na verdade. Eu não conheço nenhum estudo que precise a quantidade que você tem que deixar. Eu sei que nesse estudo eles usaram 1%, e 1% então em 20 litros seria 200 ml, mas eu não sei nem, como é um artigo mais antigo, né, não é tão bem descrito quanto hoje, eu não sei nem como mede 200 ml de trube. O que considera trube, até que ponto é cerveja, até que ponto é trube. Mas o que eu quero dizer é que deixar passar a trube, não o lúpulo, né? Passar um pouco dele, uma quantidade até, digamos, generosa dele, não tem problema não. O Brewlogic ele tem um experimento sobre isso também,
onde ele faz uma cerveja onde ele tenta passar o mínimo possível de trube e uma onde ele passa muito trube. E ele tem resultados bastante interessantes, inclusive mudando o perfil sensorial e tendo algumas características boas na cerveja com trube que não tem na cerveja sem trube. Por exemplo, uma cerveja mais macia. Eu não estou falando também para vocês saírem colocando todo o trube na panela, no fermentador, porque afinal, uma vez que você está colocando o trube e ele tem muito lúpulo, o lúpulo é uma fonte de polifenol que não é bom, não é agradável, vai dar harsh, mito do cervejeiro. Muito obrigado. Nesse caso, fazendo uma segunda injeção de ar, agora falando então sobre o vídeo sobre dupla oxigenação. Após 12 horas, por volta de 10 a 15 minutos, dispensa a necessidade de oxigênio puro? O oxigênio puro ele é dispensável em qualquer um dos aspectos. É estranho pensar na física do que justifica o que o livro Yeast fala, que você não vai alcançar a saturação com ar. Do meu ponto de vista, né, que entende um pouco da engenharia do processo, eu não acho que isso é totalmente verdade, eu acho que isso só vai demorar muito mais. Mas, para vocês terem uma ideia, empresas de propagação de levedura não usam oxigênio puro, eles usam ar. Por quê? É muito mais barato e eles precisam de uma quantidade enorme de oxigênio. Então, seja para uma ou para duas oxigenações, eu acho que o ar ele é totalmente viável. O que acontece? Se a gente vai passar muito ar, a gente tem que garantir que esse ar está isento de bactérias. Quando a gente passa um pouquinho de oxigênio ali, um pouquinho de ar, a gente vai provavelmente admitir um pouco de bactéria dentro do fermentador. Só que a razão de levedura para a bactéria ela não tem como ganhar, né? Ela vai ser suprimida logo. Agora, se você passar muito, e aí as coisas podem começar a complicar um pouco. As empresas de propagação, claro, elas têm filtros microbiológicos nos compressores deles. Agora, respondendo a pergunta, então, o uso de uma segunda oxigenação realmente torna o processo de usar o ar mais utilizável e mais aproveitável pelo sistema. Agora eu vou pegar umas perguntas minhas rapidinho aqui, só abrir o celular aqui, o YouTube Studio, e vou pegar algumas que forem legais. Isso vem de vídeo lá de trás, ó. Então, Rafael Belisário perguntando: sugestão, fale sobre nitrogênio na carbonatação, se é viável a nível caseiro. Os cuidados e como fazer isso. Eu honestamente não vejo uma aplicação de uso de nitrogênio para caseiro, talvez eu estou errado. Existem alguns motivos para usar o nitrogênio, né? Um dos principais e que as pessoas talvez não saibam é que é simplesmente para empurrar a cerveja, porque o nitrogênio ele praticamente não absorve dentro do líquido, a solubilidade dele é muito baixa. Então você tem uma linha muito grande para atravessar com o seu chopp. Se você fizesse toda essa pressão com o CO2 ia entrar no líquido, do outro lado, quando caísse a pressão, ia virar só espuma. Agora, se você quiser carbonatar cerveja com nitrogênio, os ganhos não são muito grandes assim, a não ser que você tenha uma tecnologia bem avançada, e eu acho difícil, eu particularmente de verdade desconheço essa aplicação para cervejeiro caseiro, que é ter um dispositivozinho tipo o da Guinness. O da Guinness é um dispositivo onde ele tem uma bolinha lá dentro com um furinho muito pequeno. Aí você coloca lá dentro, coloca o nitrogênio e o CO2, o nitrogênio vai elevar bastante a pressão da lata, vai fazer o líquido entrar nessa bolinha sob pressão, e só que ele não vai carbonatar. A carbonatação dela é uma carbonatação mais baixa. Quando você abre a lata, vai haver essa diferença de pressão, havendo a diferença de pressão, esse líquido que está dentro da bolinha ele vai tender a sair com pressão por um orifício bem pequeno e vai fazer aquele efeito cascata. E se vocês forem perceber, esse efeito não é exclusivo da cerveja. Alguém já passou um expresso aí? Quando você passa um expresso, ele faz a água do café passar pelo café e passar por um buraquinho que é do tamanho de uma agulha, muito pequeno, numa pressão elevadíssima, 15 bar, 20 bar. E aí acontece o mesmo efeito. Eu não vejo muito isso sendo aplicado para cervejeiro caseiro. E a última forma seria carbonatar com nitrogênio só pela pira, que eu acho que é o que muitas cervejarias fazem, mas honestamente talvez eu estou absurdamente enganado, e se eu tiver eu gostaria humildemente que vocês deixassem aqui nos comentários. Eu não vejo uma razão muito boa para isso. Você vai pressurizar mais a lata, vai ficar mais legal, vai ficar beleza, vai ficar mais durinha, mas esse nitrogênio ele não vai ser absorvido na cerveja e na verdade talvez você vai ter que carbonatar com CO2 até menos ainda. Bom pessoal,
já tá bem longo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que esse formato vire uma coisa recorrente aqui. Caso não tenham gostado também, a sugestão, críticas sempre são boas. Deixem aqui nos comentários. Valeu, muito obrigado e até a próxima.